Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje vai ser um episódio que nós estamos continuando aqui com a Monique, né? Eu sou a Bianca, sou neuropsicóloga, já se inscreve, já deixa like, né? Tenho mais de 10 anos de carreira, trabalho com avaliações e reabilitação. Monique, gostaria de se apresentar, nossa convidada? Olá, gente, eu sou Monique Borgo. Meu papel fundamental é que eu sou mamãe do Arthur, né, que tem 7 aninhos, teve o diagnóstico aos 2 anos, está com a Bianca aí já há um bom tempo também nesse desenvolvimento do TEA. O Arthur, ele tem nível de suporte 2, também sou mamãe do Rafael, de 11 meses, e sou vice-presidente do Observatório da Inclusão aqui de Ponta Grossa, no Paraná. Também coordeno o projeto Altitude, que faz parte do Observatório da Inclusão, tratando dessa questão sendo o braço na parte do autismo dentro da instituição. E tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o projeto, sobre a história, sobre o diagnóstico também. Então, é bem importante também a gente falar do pós-diagnóstico. Pessoal, para esse episódio, a Monique levantou algumas dúvidas de vários pais comuns e recorrentes, né? O nosso intuito é realmente mostrar esse vídeo para o máximo de pessoas para que essas dúvidas sejam sanadas. Então, hoje, né, eu não vou estar entrevistando nesse momento, eu vou ser a entrevistada. E, com certeza, se vocês ficarem e assistirem até o final, vocês vão ver várias ideias, várias informações aí que, às vezes, a gente só acessa lá no consultório, né, com um profissional especialista. Então, nosso intuito hoje é informar vocês e sanar essas dúvidas que são recorrentes, né? O projeto já existe há algum tempo, então o levantamento dessas dúvidas é baseado nessas dúvidas que sempre estão realmente aparecendo ou assuntos polêmicos da atualidade. E eu vou começar com um assunto polêmico, então, né, Bianca? Essas últimas semanas aí até houve algumas questões bem visíveis em torno da aba. Análise do comportamento aplicado. Claro, pais que estão chegando agora não se assustem, né? Então, é um pouquinho, digo assim, um pouquinho assustador no sentido de, meu Deus, o que é isso? De onde que veio, né? É um alien. Mas houve, né, algumas questões em relação a isso, que a terapia, né, baseada na análise do comportamento, estava sendo comparada a uma abordagem Manicomial. Desculpa, gente. Exatamente. Então, houve várias instituições se posicionando em relação a isso. Eu gostaria de saber o teu posicionamento em relação à aba, principalmente para os pais. Quando chega um pai no consultório, como é que você explicaria sobre a aba? Por exemplo, para quem não sabe, não entende nada, não é da área de saúde, né? Uma pessoa leiga. O que é a aba e o que eu vou fazer no consultório com o seu filho aplicando a aba? Você pode explicar um pouquinho pra gente o que você diria para um pai lá no consultório que tá chegando agora, né? Sem saber de nada. Gente, primeiro assim, a Monique já me deu, né, uma chapuletada de primeira, então nós vamos começar. E eu já vou chamar a atenção de muita gente. Está uma briga, gente, que não tem sentido nem porquê. Por quê? Método aba, ciência aba, não sei o que aba, aba. Aba é aba. Não vai. Meu nome é Bianca. Se me chamarem de doutora, de Bibi, de Bibislaine, tem um amigo meu que me apelidou de Bibislaine, né? De tia, eu continuo sendo a Bianca. Aba não vai deixar de ser aba porque trocaram nomenclatura, porque estudaram isso, estudaram aquilo, colocaram. O que a gente sabe? A aba, né, primeiro ela foi realmente falar do método, mas isso daí é de tradução, de inglês. Pequenos acidentes acontecem. Desculpa, gente. Aqui é assim, gente, a gente já tá gravando, gente como a gente. Então, eles começaram, né, vendo que a aba era o que mais dava resultado, né? Então, dentro da psicologia, vamos dizer, né, acho que ela está caminhando mais para uma abordagem, assim. Então, nós temos a psicanálise, nós temos a TCC, nós temos a comportamental. E nós temos a aba, que ela faz parte ali da comportamental, da TCC, numa ciência, não é a mesma raiz, gente, mas tem algumas coisas parecidas ali. Mas é uma abordagem que a gente faz estudando o comportamento da criança. Então, o que é a análise aplicada do comportamento? Eu vou ver por que aquela criança tem um comportamento, que reforço ela tem, o que acontece, ela sabe, ela não sabe, quantas vezes eu vou fazer. Então, por exemplo, uma criança que ela não fala. Normalmente, a gente vai aplicar a aba falando e incentivando ela a falar. Então, por exemplo, às vezes eu seguro a criança e falo ali um pouquinho mais firme, né? Então, repete comigo. Às vezes eu boto a mãozinha dela, inclusive aqui, na garganta, para ela sentir a vibração da voz, para ela entender que o que eu espero dela é um comportamento.
Então, naturalmente, ela vai começar a entender que se ela não emitir algum som, ela não vai ganhar o que ela quer. Então, eu vou repetir isso várias e várias vezes dentro do mesmo contexto. Primeiro, eu vou repetir dentro do consultório. Depois, entra a importância da família. A família vai ter que repetir em casa. Adianta eu ensinar bonitinho? Aí a criança faz no consultório e não faz em casa. A Monique já me acompanha, ela sabe. Eu pergunto, e em casa? E em casa? Porque no consultório é um ambiente controlado. Eu preciso saber o que ela vai fazer dentro de outro estímulo. Então, dito isso, excluída essa parte dessa briga aí, é método de ciência, chama de aba. É aba, né? O que vai mudar no termo ali não importa. Não somos nós, são os países desenvolvidos que vão influenciando a gente e vão trazendo mais para frente. E ela é estudar a criança e ver o que ela precisa, o que ela não precisa. Por exemplo, ali, eu quero que essa criança escreva. Então, o que eu vou fazer na aba? Primeiro, eu vou ensinar essa criança a fazer bolinhas de papel. Primeiro, eu vou deixar essa criança ter autonomia para usar uma tesoura. Eu vou começar a fazer o fortalecimento dos dedos, no movimento principalmente também de pinça. Ela vai pegar coisas um pouco maiores e depois a gente vai diminuir cada vez para coisas menores. Então, a aba, a gente vai repetir várias e várias vezes os mesmos estímulos, tá? Às vezes com atividades lúdicas diferentes, mas é o mesmo estímulo, para que vá se fortalecendo, vá gravando, desenvolvendo no campo do cérebro esse comportamento, né? Então, eu posso usar a aba para escrever, aba para falar, aba para sentar, aba para esperar, aba para a criança conseguir saber qual comportamento é esperado. Então, a gente ensaia dentro do consultório o que ela pode falar, o que ela não pode falar, até onde vai. Então, é um estudo bem personalizado, né? Que a gente vai ver nas medidas da criança e aí a gente vai partir de um ponto zero, né? Às vezes é do zero, até um ponto mais elevado. Então, a gente vai usar esses programas, a gente vai aplicar 100, 200, 300 vezes, à medida que a criança vai aprendendo a fazer isso em casa, no consultório, na escola, e ela consegue replicar isso, a gente começa a diminuir a repetição e repetição desses programas e começa a substituí-los por outros que são levantados no PEI, na análise dos marcos, para ver o que essa criança precisa. Perfeito. Então, gente, não cabe a nós, né, familiares ou outras pessoas, de definir nome, né? O que é importante é a prática, como isso está sendo executado na prática, como isso traz benefícios ao desenvolvimento da criança com TEA na prática, né? Então, isso que é importante, a gente não se atentar, de repente, a coisas mais importantes, né, do que, de repente, um próprio nome ou só uma descrição. A gente precisa ver como é que funciona na prática, isso é bem importante, Sim. né? E a orientação do psicólogo, do terapeuta nisso é um processo fundamental. Tem uma briga, Monique, que eu tava conversando sobre os relatórios da aba, os relatórios, tem que mostrar. Eu quero mostrar, começar a mostrar lá na clínica pelo menos uma vez por mês. Mas isso também é custo, porque o pai vai ter que ir lá mais uma vez por mês, vai ter que parar, vai ter que analisar. E eu tava explicando, né, nessa briga de relatório no relatório. Primeiro, assim, é controlado, né? Às vezes, o profissional não tá anotando, então ele não é aba. Não necessariamente, às vezes ele só não anotou, mas está aplicando o protocolo. Então, vou dar exemplo. Tem uma criancinha que a gente está trabalhando ali a empatia e a socialização. Essa criança nitidamente melhorou, né? Bianca, mas me dá o relatório. Ela faz sessão relacional. Eu não fico lá na sessão relacional observando, porque a gente está comandando as crianças, a gente está fazendo as atividades, quantas vezes ou não. Mas de 3 em 3 meses eu avalio para ver o que desenvolveu e o que não desenvolveu, né? Então, a Bianca não é tão boa em aba porque a Bianca não me deu um relatório com 300 aplicações? Não significa isso. Você tem que ver se a criança está melhorando, se na prática ela vai melhorar. Não estou excluindo. Inclusive, a gente tem o controle, a gente tem os relatos e a gente vê. Se a criança não evoluir ali, no máximo em 2, 3 meses, a gente troca o estímulo para fazer realmente, porque eu sei qual é a evolução que tem que ter em porcentagens com a minha equipe. Mas a gente faz muito mais no relatório da equipe, na reunião da equipe, na personalização. Como fugir de um profissional que não é aba? Porque eu acredito que toda essa discussão está sendo baseada porque a aba é uma pós, gente. Então, qualquer um, inclusive um economista, um matemático, um físico, se ele quiser fazer pós em aba, não tem muito sentido, mas ele pode. Você vai ver se a criança evoluiu ou não evoluiu. Se a criança continua igual, se você faz uma pergunta para o profissional, como eu posso ensinar isso em casa? Se ele não faz esse tipo de pergunta, não te mostra que a criança continua igual, não é aba. Ela não está evoluindo, ela não está tendo uma crescente. Ou, às vezes, é uma aba sem experiência. Se o pai chegou no consultório, que nem a primeira coisa que a Monique teve que fazer, além da anamnese,
foi sempre me responder vários e vários protocolos, com várias e várias perguntas. Desde abotoa, não abotoa, toca, não toca, consegue segurar uma colher? São várias perguntas bem específicas. Por quê? Às vezes a pessoa vai lá, faz uma anamnese, senta aqui, eu vou tratar. E não fala mais com os pais. Fala dali 6 meses, dali 1 ano. Isso também não é terapia. Gente, não inventaram mediunidade. Eu queria ler pensamentos, eu queria adivinhar, eu queria fazer todas essas coisas, mas não existe ainda, né? Então, eu preciso conversar com os pais, né? Porque às vezes eu vou ver a criança fazendo consultório, porque ela aprendeu que no consultório ela pode, é um ambiente que ela pode, e não vai fazer em casa. Então, às vezes com um profissional ela vai se adaptar bem, com o outro ela não vai se adaptar. Então, a gente sempre fica observando, porque as rotinas das crianças neuroatípicas são bem sensíveis. Então, se o profissional não te encheu de perguntas, fez anamnese, te encheu de perguntas, montou um PEI, você pediu lá, eu quero o plano de ensino individualizado. Por lei, a escola tem que montar um PEI para cada criança. Seja ela TDAH, autismo, com deficiência, né? Eles têm que montar, né, quando há um diagnóstico relacionado a essas áreas. Se eles não montarem, eles estão descumprindo uma obrigação legal. Você não precisa de fazer 1000 cartas e eu quero um documento em papel timbrado, isso daí é firula, tá? É para inglês ver, né? Normalmente é só você pedir. Se eles se negarem e pedirem isso, pode pedir para o profissional, que o profissional faz. Dentro do consultório ainda não é obrigado por lei, mas se o profissional é aba, ele tem. Ele sabe fazer, ele sabe colocar, porque ele tem que fazer programas de ensino em cima daquele documento. Então, ele tem, né? Quando eu compartilho com a escola, a Monique sabe desde sempre, porque eu faço visitas lá, né? Eu levo o PEI do consultório, o PEI da clínica, né? Então, o máximo que tem, a minha neuropsicopedagoga tem um PEI um pouco mais alinhado com a escola, com algumas coisas que a escola pediu. E o meu é com o desenvolvimento comportamental e habilidades para o dia a dia do Arthur. Então, tem também a parte de psicomotricidade, tem a parte de TO, cada um já vai ter um plano de ensino para essa criança. Então, você sabe identificar se o profissional sabe dizer ou não, se ele evoluiu ou não. Se ele te falou, mas antes de fazer esse comportamento, primeiro ele tem que fazer isso. Então, ele vai fazer. Então, não é só a gente ficar vendo papelzinho impresso e gráfico e relatório. Isso nós vamos ver. Isso é importante para nós controlamos, né? E, às vezes, dependendo do estímulo que a gente está usando, a gente está acompanhando a criança e não está lá lançando num computador o tempo todo. Mas vocês vão analisar essa evolução, né? O que é, né? Porque às vezes a pessoa tá lá marcando e nem é real, né? Quantas informações a gente não recebe aí que são falsas, né? Fato. Eu já ouvi pais até trocarem de psicólogo ou terapeuta e reclamarem, porque a criança sai, né, da clínica ou sai da sala, não, tá tudo certo, e assim, não dá aquele feedback. Eu mesmo já fiz isso de trocar de profissional, porque eu não tinha um feedback no final da sessão. Olha, né, lá na clínica da Bianca, por exemplo, olha, ele fez isso, hoje ele amassou bolinha, hoje ele fez isso. Então, isso é importante, né, até pra gente ir trabalhando, porque o Arthur, ele não tem uma comunicação ainda, uma linguagem bem evoluída. Então, eu vou trabalhando. Arthur, hoje você amassou a bolinha vermelha, a bolinha amarela, então a gente vai reforçando o que foi feito no consultório. Então, assim, o que eu dou de dica para os pais, né? Fuja do profissional que não te dá feedback, gente. Sim. Né? Porque é bem importante essa troca, se a gente também quer que a família ajude nesse processo de desenvolvimento. Você falou uma coisa ali, Bianca, sobre a rotina, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Principalmente para as famílias que estão chegando agora, que às vezes parece palavras assim, meu Deus, né? Que é isso? Sobre a rigidez cognitiva e esse apego à rotina, né? Então, a gente precisa dessa rotina e os autistas, eles têm essa rigidez cognitiva justamente em confronto, ou melhor, em conjunto com a rigidez cognitiva. Você pode falar um pouquinho para os pais de maneira simples, né? Para eles entenderem o que é isso? Vou dar um exemplo, gente. Todo mundo tem um velhinho teimoso na casa. Todo mundo. Eita! Então, assim, por que o velhinho, às vezes ele é teimoso, ele não muda, ele quer fazer sempre do mesmo jeito? Porque o mundo dele já não é o mesmo, né? Ele nasceu, cresceu, desenvolveu. Hoje a gente, né, eu falo assim, nossos filhos, né? Eu não tenho filhos, então, vossos filhos estão estudando, se desenvolvendo para profissões que nem existem ainda, que vão ser criadas, né? Então, nessa parte, quando a gente fala de uma neurodivergência, a gente fala do autismo, essa rigidez cognitiva é essa dificuldade. Então, por que o velhinho às vezes é teimoso só do jeito dele? Porque o cérebro dele já enrijeceu, já tá virando uma pedrinha. Para ele é sempre igual.
O cérebro do autista, ele vai enrijecer, assim, mais cedo, né? Então, ele vai tentar várias e várias vezes. E tá claro que não vai dar certo, mas ele precisa tentar. Ele dificilmente vai conseguir mudar sem uma distração, sem um outro estímulo, sem um outro acompanhamento. Então, quando a gente fala em rigidez cognitiva, imagina um cérebro durinho, sem muita plasticidade. Então, vou dar um exemplo. Hoje eu estava no trânsito e ia trazer um pouquinho para a gente começar a gravação do nosso episódio. Inclusive, deixa like, gente, porque é muito esforço por trás. Então, nessa parte, eu estava vindo, eu já mandei mensagem, né? Então, eu mandei mensagem para a Monique, falei, Monique, estou no trânsito, estou alguns minutinhos atrasada, né? A Monique já me avisou que já estava aqui, eu já perguntei, tem vaga, né? Porque eu queria saber se tinha vaga para estacionar perto. Já mandei mensagem para o meu contato aqui do estúdio. Já falei, olha, a Monique já está aí, se puderem receber, apresentar o estúdio. Eu já estou chegando, estou a poucos minutos, né? Então, isso é plasticidade cerebral. Por quê? Eu tive um problema, eu resolvi o problema. Eu falei com a Monique, eu falei com o estúdio, e eu já informei, inclusive, vi se tinha vagas ou não. Isso é plasticidade. Então, o autista, ele não tem isso tão naturalmente, ele não consegue resolver. Ele só vai pensar, eu tô atrasado, eu tô atrasado, eu tô atrasado, eu não sirvo, eu devia ter me programado melhor, eu tô atrasado. Ele só vê o problema e ele demora a ir pra frente. Então, o cérebro deles é um pouquinho mais difícil. A gente precisa ensinar na terapia, por meio da aba, por isso que eu falo aba, gente. Se falarem, mas a aba é pra cachorro. Não! Se fosse, ia se chamar adestramento, né? E não, adestramento é outra coisa, gente. O que a gente tá falando, usa algumas técnicas? Usa, mas é normal. Eu usei essas técnicas para ensinar ratinhos na faculdade, né? Hoje já é proibido, é tudo por software, então não tem mais fisicamente o ratinho, graças a Deus, porque eu tinha medo. Então, nessa parte, a gente vai pegar ali no programa, vai ensinar essa criança a ter um cérebro menos rígido, menos travado, para que ele consiga ter mais plasticidade para ver outras soluções, outras opiniões. Mas para eles, realmente, é muito difícil, já no início, resolver o problema. Eles vão acabar, às vezes, se perdendo. Essa é a famosa rigidez cognitiva. Assim como você não vai, né, pegar o velhinho lá e convencer ele a fazer diferente tão fácil, a criança com neurodivergência, a criança neuroatípica também, você vai precisar fazer várias e várias vezes para que desenvolva esse caminho. Então, fisicamente, eu sempre falo para a Monique, o que eu faço? Eu mudo fisicamente o cérebro. Esse cérebro vai fazer novas conexões, novas ligações, ele vai conseguir melhor. Vou dar um exemplo, gente, eu tô sem esmalte. Isso me incomodou bastante, porque eu falei, nossa, a única coisa que eu esqueci de fazer foi pintar a unha. E eu fiquei mal por isso, né? Se eu tivesse autismo, eu não ia conseguir gravar porque eu tô sem esmalte, porque o meu cérebro ia gravar, que a regra é, eu tenho que estar com a unha bem feita. O que as pessoas vão pensar se a minha unha não tiver feita? Imagina isso o tempo todo na tua cabeça. Você gasta muita energia. Eu falei, vou gravar e pronto, no próximo tá linda. Mas, né, não posso cancelar. E ok, fiquei meio triste, fiquei meio frustrada comigo mesma, mas superei. Se eu tivesse uma rigidez cognitiva, eu ia demorar muito mais, eu ia ter muito mais sofrimento associado. Então, quando a gente muda, já vamos bater na tecla da rotina. Quando a gente muda a rotina de um autista, ele sabe que naquele dia, naquele horário, ele devia fazer isso. Então, vou dar exemplo. Esses dias, tem um pacientinho lá, muito fofinho também, que ele chega... Qual é a rotina? Ele chega, ele senta com a mãe ou com o pai, ele espera, aí eu abro a porta, pego a mãozinha e ele entra, né? E eu respeito muito, por isso que o Arthur entra tão fácil, porque a gente sempre mantém. O Arthur agora tem a rotina de chegar e abrir a porta. O Arthur chega e abre a porta e minutos antes a gente já tá tudo preparado, com o computador fechado, sala trancada, a impressora, porque ele tem hiperfocos em tecnologia. Então a gente esconde essa tecnologia e a gente já fica preparado, porque a gente sabe que o Arthur vai chegar e ele vai abrir a porta. E esse paciente, o que aconteceu? Eu fui liberar um paciente, eles chegaram alguns minutos antes, eu já estava livre. Então, eu dei um tchau, né, que eles estavam atravessando a rua. Esse paciente entrou, não deu tchau, ele ficou só me olhando com uma cara feia e foi sentar. E eu fui pegar a mãozinha dele para ele entrar. Ele entrou em crise, só por causa dessa alteração. Por quê? Eu não estou lá na frente quando ele chega, eu estou dentro da clínica. Eu não pego ele direto ali da recepção. Eu abro a porta. Então, o que eu fiz? Eu falei, não, calma aí. Entrei de novo no consultório, dei 2, 3 minutos e saí. E chamei ele pelo nome, segurei a mãozinha. Ele entrou calmamente e fez todas as atividades. O que aconteceu aquilo? Ele tem, né? Ele é bem novinho ali. Eu falo 2 aninhos, mas é que eu comecei com ele 2 aninhos. Pra mim, eles não crescem, né? Ele deve estar com uns 4 já.
Aí ele fica na cabeça dele, tá errado, tá errado, tá errado. Quando a gente ensina um autista o tamanho da maçã, aqueles desenhos perfeitinhos, eu nunca vou esquecer, tinha um paciente que ele ficava falando que a maçã estava errada. Porque a maçã não estava no desenho, no formato que ele queria, a maçã era torta. Então, aquela maçã estava errada, a maçã não poderia ser daquele jeito. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito da rigidez cognitiva e da rotina, porque para eles é muito grave. Tipo, tá errado, né? Que nem eu falei, se eu tivesse dentro do espectro, eu ia ficar aqui falando tá errada, tá errada, tá errada, eu não ia conseguir gravar por causa da unha. Né? É algo simples para quem está olhando de fora, mas dentro do cérebro não é tão intuitivo quanto os outros, né? E todo mundo é diferente, todo mundo tem certas facilidades e dificuldades, mas quando a gente fala em rigidez cognitiva e rotina, são pequenos detalhes. Às vezes só o fato do pai dormir com camisa e de repente um dia dormir sem camisa e acordar e dar bom dia, tá errado, porque o pai devia estar com camisa todos os dias, o pai está de camisa. Por que não tá? Né? E aí acontece regressões, acontece perdas e tudo mais que a gente precisa acompanhar, porque é muito sensível. Na cabeça deles realmente tá errado e a gente vai ensinando aos poucos a aumentar essa plasticidade. Você falou do hiperfoco, né? Para os pais que também, né, estão chegando agora ou ainda não sabem muito sobre isso, como a gente definiria o hiperfoco? Como acontece o hiperfoco, né? Eu penso assim, dentro da cabecinha do autista, como você explicaria para uma família, viu? Ele tem hiperfoco. Vou a gente dar o exemplo do Arthur, né? O Arthur, ele tem hiperfoco em marcas. Então, qualquer marcas, né, que queiram nos patrocinar também, estamos aí, porque ele adora marcas, né? Desenha as marcas. Ele aprendeu a ler, gente, pelas marcas. Pelas marcas. Inclusive, a gente faz jogo da memória, entre outras atividades, utilizando os hiperfocos, né? Então, o que é o hiperfoco? De repente, como a família, a escola pode usar o hiperfoco de forma positiva, como um reforçador para a criança, então, nesse processo de aprendizagem. Essa parte, gente, eu vou começar falando um pouco também para os profissionais. Hiperfoco, ele tem que ser acompanhado com a família. Por quê? Vou dar um exemplo, né? Tinha um paciente meu que ele tava com foco no trenzinho, lá no tom trenzinho. E esse hiperfoco estava sendo ruim para ele, porque ele estava ficando muito agressivo, muito violento, não tem nada a ver com o trenzinho. Mas ele já não estava mais conseguindo lidar. E aí a terapeuta no consultório continuava reforçando a atividade com o trenzinho. E a família tentando tirar, porque os problemas que estavam tendo em casa são maiores. Por exemplo, o Arthur, além das marcas, tem hiperfoco em tecnologia. Ele gosta. Vai ajudar ou vai atrapalhar eu mostrar a tecnologia e deixar as coisas ligadas? Vai atrapalhar. Ele não vai querer fazer a sessão. Mas as marcas ele vai querer fazer. Então, a gente vai fazer uma análise junto com a família, tá? Muito junto com a família. Até se a profissional ver esse vídeo, não se ofendam, gente. É uma questão de dica, é uma questão de preocupação. Foi o exemplo que eu lembrei desse momento. Então, nessa parte, eu tiro o hiperfoco que é ruim, que não vai ajudar ele a produzir, e incentivo algo que seja interessante. Quando é as marcas, ele aceita fazer as atividades. Então, eu faço tudo em volta das marcas. Até às vezes ele tá muito nervoso, ele tá sentado, né? E tá frustrado e não quer fazer a atividade. E agora ele tá crescendo. Antes eu pegava, levava e pronto, sentava e vamos fazer a atividade. Agora já tá grande. Então, o que eu faço? Vamos lá, Fancar, vamos lá, Servopa, vamos lá. Falar os concorrentes pra ninguém dizer que eu tô dando vantagem. Vamos lá, Barigui, vamos lá, Nissan. Então, eu começo a falar algumas marcas, algumas coisas, porque daí o cérebro dele, na mesma hora, volta a prestar atenção, deixa aquela crise do lado e aí dá sequência. Então, sempre analisem com os pais. Não é porque a gente viu no consultório que é um hiperfoco, que pode ajudar, que pode contribuir, que esse hiperfoco vai ter o mesmo efeito em casa. Às vezes, os pais estão tentando se livrar. Gente, tirar hiperfoco é igual tirar estereotipia. Precisa? Não precisa, né? Primeiro que eles vão, né? Ontem, uma paciente que estava em entrevista, ela falou assim, eu fico com o braço cruzado, e eu fico fazendo minhas estereotipias por trás do braço cruzado para ela poder fazer as estereotipias. Aí eu falei, por que você faz isso? Porque as pessoas não gostam, as pessoas se sentem desconfortáveis. Então, à medida que eles vão crescendo, eles mesmos já vão internalizando através de terapia, tratamento, acompanhamento, e eles mesmos já vão mudando isso. Então, quando é criança, deixa. Vai melhorar à medida que eles vão melhorando na terapia? Vai, mas não precisa especificamente ficar fazendo programas específicos para tirar. Às vezes é mais interessante ensinar ele a segurar o lápis para ele aprender a escrever, a ler. Ou, por exemplo, né, na parte da tecnologia, a gente estava com uma dificuldade na escrita do Arthur.
Algumas coisas que a gente fez, ele tem uma etiquetadora. Aí ele começou a anotar, começou a fazer, a escola permitiu. Todo mundo fica interessante, né? Porque é tecnologia dentro de sala de aula. Então, a gente sempre vai calcular o quanto aquilo vai estimular e puxar a criança, ou às vezes o quanto vai reforçar comportamentos que a gente está tentando eliminar. Mas é impossível eliminar o hiperfoco e é impossível eliminar as estereotipias. É um outro caso que eu ia falar pra você. As estereotipias, é bom os pais e a família, do modo geral, né? Porque eu vejo muitas pessoas, e acontece na minha casa. O Arthur tá andando na ponta dos pés. Das pessoas falarem pra ele, Arthur, não ande. Arthur, pare de andar nas pontas dos pés. E a gente tem que explicar o que é o processo de andar na ponta dos pés. Você pode falar um pouquinho rapidamente, Bianca, sobre a estereotipia e como isso, né, influencia no comportamento do autista? A gente só vai tirar, aí eu vou entrar, não é... Tem um menino, gente, que daí, de tanto andar na ponta do pé, ele ficou com prejuízos e queriam tratar com botox. E aí eu falei, tá com prejuízo na marcha? Não, não tá. Tá com prejuízo no desenvolvimento do corpo dele? Ele tá ali com alguma coisa acontecendo na parte ortopédica? Não, não tá. Vai tacar botox para impedir o movimento da ponta do pé? Por quê? A gente vai fazer acompanhamento com TO, a gente vai fazer acompanhamento com psicomotricista, a gente vai fazer acompanhamento com a parte de fisioterapia. Mas a gente vai acompanhar se tem um prejuízo ou não tem. Por quê? É tão natural quanto pra mim mexer no cabelo, né? Pra mim, mexer não tem, que nem diz minha mãe, né? Pra eu mexer no cabelo, tá tão natural que eu não vou perceber pra eles também. Tanto em momentos de frustração, quanto em momentos de alegria. Então, é a maneira com que eles exprimem, né? Eu tava brincando que esses dias eu tenho alguns momentos assim, eu tava fazendo uma dancinha lá de comemoração. E as meninas, meu Deus, que estranho, né? Como você é estranha. Tá tudo bem ser estranha, né? Ser estranho se você fosse igual a todo mundo. Então, as estereotipias é muito mais pelos pais. Acho que eles têm vergonha de que vejam que a criança é diferente, que identifique os sintomas. E não tá fazendo mal para a criança. Então, você tem que lembrar que se é um egoísmo seu, de adulto, por um desejo seu, você vai prejudicar o seu filho por ser egoísta, entende? Eu sei que prejudica, porque tem muita gente que prejudica a família por ser egoísta. Mas a questão é permitir, é um movimento que... Nossa, é tão prazeroso quando eu faço as minhas dancinhas. Eu posso parecer louca? Eu posso. Tem problema? Não tem, né? Então, e vai ser estranho normalmente pros neuronormativos ali que ficam, né? Tem que ser assim, tem que ser assim. Aí entra a rigidez cognitiva do neurotípico, né? É diferente, vai ser diferente, tá tudo bem. É a diferença que faz com que cada um seja um, né? Se fosse igual, né? Que nem às vezes eu falo lá em casa, né? Se fosse igual, meu namorado não teria, né? Tipo, é complicado. Pra desenvolver, você tem que ser diferente. Então, deixa as estereotipias. Para de tentar querer acabar com as estereotipias. Podar. Naturalmente, à medida que for se desenvolvendo, elas vão diminuir, elas vão melhorar, elas vão trocar. E a criança mesmo vai tendo noção e vai tentar, que chama atenção, e ele não quer chamar atenção. Então, ele mesmo já começa a fazer. E é bom lembrar para os pais que a gente sempre fala em autorregulação. Então, as estereotipias, elas ajudam o autista nesse momento, não atrapalham, né? Então, o Arthur, eu confesso que ele diminuiu bastante ao longo dos anos as estereotipias. Ele tinha muito mais ali no pós-diagnóstico, 2, 3 anos ali. E provavelmente você deve ter observado, né? Diminuiu bastante. Então, assim, vai trocar, vai diminuir, mas aquilo é uma autorregulação. Ou seja, eles precisam daquilo naquele momento, né? O cérebro está desenvolvendo, então ele precisa entender aqueles movimentos, gente... Para mexer essa mão, mexer minha cabeça, eu tenho que ter algum lado no cérebro que entenda esse comando, né? E eles conseguem desenvolver essas áreas através da estereotipia. E como a Monique falou, não foi feito um trabalho, eu quero que diminua, né? Quando falam, eu escuto e não falo nada, gente. Depende do nível de intimidade que eu tenho, às vezes, com o pai, né? Porque eu não vou prejudicar a criança, às vezes, por uma preconceito ou falta de conhecimento do pai. Mas, naturalmente, eles querem ser iguais. Então, eles vão observando o meio e, naturalmente, eles vão diminuindo ou trocando. Mas aí eles já conseguiram se autorregular, já conseguiram transformar em outra coisa e eles mesmos substituírem esse comportamento. Não que a gente não vá tratar, mas a gente vai acompanhar de uma maneira diferente. Para finalizar, eu queria perguntar assim, se você tivesse que falar para um pai que está chegando hoje lá no consultório, o que ele tem que fazer para ajudar no processo de desenvolvimento e ajudar, claro, com os terapeutas, porque não existe milagre, nem fórmula mágica, não adianta a gente medicar, a gente levar para terapia e não fazer a nossa parte, né? Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu comecei a chorar, porque eu pensava assim, meu Deus, o menino vai ter que ir para terapia quantas horas, quantos dias por semana, não tem vida, não tem infância.
A neuropediatra falou exatamente assim: mãe, o que você pode fazer por ele agora? Aí eu pensei, né? Cuidado, meu filho. Você tem que levar ele para as terapias. É o que vai ajudar ele no desenvolvimento, né? De uma forma geral. Então, o que você diria para um pai que está chegando agora com esse desespero, né? O que eu posso fazer para ajudar meu filho? Porque, principalmente no pós-diagnóstico, a gente tem essa ânsia, né? Meu Deus, agora para onde eu vou recorrer? O que eu tenho que fazer? O que você diria para um pai assim, olha, você tem que, né, cuidar de repente da sua cabeça primeiro, porque às vezes acontece muito com os pais, né? Com certeza muitos vão se identificar com essa questão da ansiedade, do nervosismo dos pais, e acaba passando para as crianças, porque eles sentem, né? Então, o que você diria para um pai no consultório, nesse desespero que os pais chegam? Sim, primeiro assim, gente, não é porque é diminuído o entendimento deles que eles não entendem. Eles só demoram mais para entender, então a ansiedade e o desespero da criança frente àquilo é muito maior do que uma pessoa que não tem a neurodivergência. Então, se vê o pai desesperado, nervoso, não aceitando, vai ser bem pior para a criança. Primeiro assim, eu falo para as mães, é o seu filho. É o mesmo filho desde que nasceu. Ele não mudou. A gente só sabe o que ele tem e por que ele é assim e qual vai ser a melhor maneira de ajudá-lo. Então, nessa parte, né, vou dar um exemplo, assim, como a gente tem bastante cuidado, né? Lá na clínica, eu fiz uma reforma no carnaval. A maioria dos pacientes recebeu uma foto da sala, como tinha ficado. Eu fiz postagens sobre como tinha ficado. Eu não sou muito de postar, por isso me acompanhe que eu não vou encher a bio de vocês de coisa. Mas eu preciso sempre aquela parte. Para quê? Para que o paciente entenda que houve uma mudança, se prepare para essa mudança e para os pais conseguirem mostrar para os filhos como ficou. Porque se chegar lá diferente, aconteceu que uma paciente não pôde ir na semana pós-carnaval. E ela chegou na outra. E ela ficou passando mal, inclusive a Monique viu, né, ela na recepção. Ficou passando mal porque a estante não estava lá, porque não tava lá as outras coisas, porque o lugar dela não tava lá, né? Daí tanto que eu brinco assim, que eles têm um lugar. Até eu falei pra ela, e vai entrar mais um nicho. Ela, por favor, não põe um nicho na minha cabeça. Esse é o meu lugar e eu não vou conseguir sentar se tiver alguma coisa. Do lado da persiana eu não consigo porque tem uma persiana em cima da minha cabeça. E eu achei bem interessante. Então, essa parte, gente, já é difícil pra eles que sofrem com isso. É o mesmo filho que saiu da maternidade. Às vezes eu falo assim, às vezes os pais ficam até bravos comigo. Porque eu falo, quer descobrir hoje, quer descobrir daqui 20 anos, tudo bem. Se quer esperar a tua criança crescer e descobrir quando for adulta, tudo bem, ele vai te odiar. Porque você podia ter corrido atrás antes, mas não vai mudar. E daí eles falam, mas você tem certeza? Eu falei, claro que eu tenho. Porque se ele não morrer exatamente desse jeito, crescer, desenvolver, ter a vida adulta, chegar lá na terceira idade e morrer com autismo, aí eu errei. Falei, então, eu tenho uma responsabilidade muito grande quando eu faço diagnósticos, principalmente de neurodivergências, porque não tem o que fazer, né? Só o tratamento e o acompanhamento. Então, primeiro entenda, é a mesma criança e vai continuar sendo o mesmo filho, né? Independente da idade que tiver, independente da fase da vida, ainda é o mesmo filho, né? E é o mesmo filho que você tirou da maternidade, continua sendo seu filho. Então, você lutar contra é pior. Você identificar quem mais na família pode ter é melhor. Porque aí não é só teu filho que é diferente, que é estranho. Todo mundo já vai passar por uma bateria e vocês vão ver que existem muitos estranhos. Né? Não gosto muito dessa palavra, mas ajuda o senso comum a entender melhor. E como eu falei, é genético, tem mais gente na família. Ser prático e resolver o problema, né? Você ficar lá chorando, né? Tô sem dinheiro, tô sem dinheiro, tô sem dinheiro. O dinheiro não vai cair do céu. Você vai ter que trabalhar, vai ter que lutar, vai ter que fazer alguma coisa na tua carreira. Nessa parte da neurodivergência também, você vai ter que lutar, vai ter que enfrentar. Algo que eu falo, gente, que vale a pena se vocês não tiverem condições financeiras. Porque às vezes eu falo assim, às vezes não é um convênio que eu atendo, no particular fica pesado, eu sei, gasto às vezes mais 2, 3 salários mínimos, às vezes no particular para manter as terapias e manter tudo. É difícil na realidade do brasileiro, a gente sabe disso. Mas 2 coisas que a pessoa tem que pagar. Um neuroespecialista. Gente, esses dias, paciente do Embaú, abraço para vocês, espero que estejam assistindo esse vídeo. Saíram do Embaú, gente, interior do Paraná, para ir para Curitiba. Porque lá ia ser um profissional tal. A mãe chegou lá no consultório e falou, antes eu tivesse gastado o dinheiro da viagem, das consultas lá com você. Por quê? Não tinha experiência em autismo, até falam, porque agora, né, se não tiver experiência, parece que não conseguem trabalhar, porque estão sendo descobertos muitos casos de autismo, diagnósticos tardios.
E aí, né, então você vai ver o quê? Alguém que tem experiência, alguém que conheça o transtorno, alguém que tenha um acompanhamento. Por que eu tô gravando os vídeos? Para as pessoas verem que realmente eu tenho essa experiência. Ninguém vai adivinhar. Eu lembro que eu não queria gravar de jeito nenhum. Aí o marketing falou, eu tô aqui na tua frente, eu sei quanto você é boa, eu sei o quanto você domina. Se você não falar, não abrir essa boca na rede social, ninguém vai saber o quanto você é boa, só eu. Adianta eu saber? Aí eu falei, meu Deus, então eu vou explicar para mais pessoas e por isso eu abri esse canal e abri esses vídeos e essa oportunidade com várias trocas de conhecimento. Então, veja um profissional, neurologista ou neuropediatra com experiência em autismo. Aqui na cidade, neuropediatra eu indico apenas 2 e vocês vão conhecer, porque eles vão gravar vídeos também aqui. Porque tem que ter experiência. Se não souber, vai ser atraso. Então, né, tem uma médica que eu gosto muito, gente. Ela é maravilhosa. Mas ela não tem muita experiência. Então, às vezes, ela vai lá e fala assim, eu não tô vendo sinais disso. Eu não vejo. Eu que acompanho desde o nascimento, não vejo. E aí chega o laudo lá, né? Aí eles não sabem unificar a cara. Porque não tem muita experiência, às vezes não viu tão claro os sinais como a gente vê, identificou os padrões como a gente identifica. Então, primeiro, veja se o profissional tem experiência na área, se ele atende, se ele consegue fazer o encaminhamento. Quão sensível ele é. Pediatra vai diagnosticar? Talvez dê uma dica, mas eles não são os detentores desse saber específico. O neuropediatra, normalmente sim, mas investigue também quantos casos, como grupos como a Monique tem do Pro-Altitude, quais que levam e identificam. Porque é a mesma coisa, gente. Eu tenho uma dor de cabeça ferrada. Eu não vou no neurologista de neuroatípico. Eu vou no neurologista que trata dor de cabeça, né? Então, que nem eu sou uma psicóloga. Não venho ficar pagando terapia, às vezes, para coisas que eu não atendo. Eu faço avaliação neuropsicológica. Então, se tu quiser fazer terapia comigo, eu vou ficar caçando teus processos neuropsicológicos para ver o que está alterado para poder te ajudar nessa parte. Então, cada um no seu quadradinho, né? Então, a segunda coisa que o CIPAI vai precisar investir é numa boa avaliação neuropsicológica. Por quê? Não é barato? Concordo. É difícil pagar? É. Só que lá no INSS, por exemplo, pegar um benefício, vai precisar do laudo do neuropediatra ou do neurologista e vai precisar da avaliação neuropsicológica comprovando fisicamente ali os prejuízos que essa pessoa tem. Não aparece na ressonância e na tomo se tem prejuízo de atenção, de memória, quão grave é, né? Por exemplo, eu estou com um paciente que é altas habilidades e não tem atenção sustentada. Como que eu descobri? Fazendo teste de QI, fazendo teste de atenção. Mas ele é altas habilidades, ele vai aprender. Não, tem um TDAH junto, então ele tem um transtorno também, impedindo essa atenção sustentada. Eu vou ter que entrar com medicação, vou ter que entrar com tratamento, eu vou ter que dar desafios que sejam interessantes para tentar manter o máximo da atenção dessa criança. Então, precisa investigar. Eu falo assim, a reabilitação, o tratamento, pode tentar na vaga do SUS, vai lá numa instituição que tem uma fila, às vezes vai nas escolas, para fazer a reabilitação, porque aí já vai mastigado, né? Quando faz a avaliação neuropsicológica comigo, já recebe as orientações da família, orientações da escola e já recebe ali na idade da criança, normalmente o PEI. Então, eu falo para os pais, se quiser sair e aplicar em casa, você consegue, né? Porque vai, às vezes, até dar mais efeito, às vezes, do que alguém que não é especialista. Mas nunca economizem na parte do diagnóstico. Sempre um bom neurologista e um bom neuropsicólogo, para que ele consiga fazer o levantamento mais completo e você não rasgue dinheiro, né? Para ter todas essas orientações. O que você pensa, Monique? Você conhece, né, o trabalho que eu faço e conhece o trabalho de outras pessoas. Sim, já tive problemas. Então, gente, já tive problemas, assim, com médicos mesmo. Neuropediatras, inclusive, até bem renomados, digamos assim, que eu levei e me decepcionei. E até do médico falar mal, entre aspas, né, do diagnóstico de outros médicos ou de como está sendo feito, né? Então, inclusive teve um médico, gente, que eu nunca me esqueço, que ele falou assim pra mim, mas a terapia não vai resolver isso. Eu falei, gente, como assim a terapia não vai resolver? Não, a gente não tá buscando um milagre, mas a gente tá buscando uma evolução, certo? Então, eu levo pra terapia, eu levanto todo dia, eu saio toda manhã, eu gasto a minha gasolina, meu tempo e ainda levo a criança a cansar, porque depois, né, tem outras atividades e não vai resolver nada. Então, gente, assim, até pros profissionais que estão nos assistindo, Bianca, eu acho que tem que ter muito cuidado com o que você fala pros pais e como você fala, porque principalmente no pós-diagnóstico, que mesmo depois a gente já tá com o coração, de repente, dilacerado ali, né? É o filho que a gente trouxe da maternidade? Mas não é o filho idealizado.
Eu vou amar de qualquer jeito, do jeito que vier. Mas não é o filho idealizado. Então, a gente já tá sofrendo um turbilhão de emoções e ainda recebe, de repente, uma tratativa do médico ou de algum outro profissional de uma forma muito rude, né? Por quê? Porque aquilo pra você é comum, você atende vários autistas, mas aquele é o meu autista, né? Às vezes é o primeiro contato com o transtorno. Então, eu queria falar só rapidamente sobre o diagnóstico do Arthur, né? Então, o Arthur, ele já demonstrava ali com 2 anos, como você comentou. A pediatra dele levantou a primeira possibilidade. Mas, o que ela fez? Olha, vamos analisar. Primeira coisa, ele não fala, tinha 2 anos e pouquinho, não fala nada. Né? Não tem atenção quando a gente chama pelo nome e tal. Então, vamos fazer um exame pra ver se ele ouve bem, que é claro, se a criança não ouve, ela não vai conseguir falar. Ok. Fizemos o exame, deu tudo certo. O que ela fez como profissional? Olha, existem esses traços, mas vamos encaminhar para um neuropsicólogo e um neuropediatra. Por quê? Cada um no seu quadrado, como você falou. Cada um dentro da sua especialidade. Né? Então, ela levantou essa hipótese, né, que é maravilhosa, inclusive, porque ela levantou uma hipótese de coisas que a gente nem imaginava. Né? Realmente não tinha nenhuma noção. E aí a gente começou a procurar os profissionais, tá? Outra coisa, Bianca, que eu acho que você vai concordar comigo e também quero que você fale. A questão do Google. O Google é o pai dos burros, né? Mas se a gente chegar autismo, estereotipias, etc, etc, a gente vai achar muita coisa boa e ruim, né? Não sei se você indica algum lugar onde os pais possam estudar ou entender um pouco mais, né? Alguma dica nesse sentido, assim, do que procurar na internet, porque a internet, às vezes, com uma terra sem lei, você acaba vendo muita coisa e o pai e a mãe tá ali, né, explodindo de tanta coisa que tá vendo. Então, de repente, também, essa ponderação quanto à internet, o que você pensa? Provavelmente, já deve ter acontecido no consultório. Ah, mas eu vi lá na internet isso. Aba, isso. Com certeza, você já foi questionado, né? Sim. Essa parte é bem engraçada, porque assim, gente, o que vocês têm que lembrar? Quando vocês estão na rede social, os influencers e essas pessoas que trabalham com rede social, elas ganham pra puxar a tua atenção, pra ganhar a tua atenção. Então, quanto mais tempo você permanecer na rede social, mais você vai ter esse destaque ali, mais vão te remunerar. E aí, com a sociedade do conhecimento, eles começaram a colocar muita coisa simples e muita coisa leve e frívola, né? Porque acaba não ajudando a pessoa a entender. Daí as pessoas falam, mas se for assim, todo mundo é autista. Se for assim, eu sou autista. Se for assim, gente, você só é autista se você tiver um prejuízo recorrente e persistente, né? Tem uma influencer que eu gosto bastante aqui na cidade, quem é daqui já sabe quem é. Ela é uma na internet e ela é outra pessoalmente. E ela fala isso e as pessoas não acreditam. Então, ela treinou para ter um posicionamento na internet. Ela aprendeu. E isso não diminui, né? Às vezes ela fala assim, porque falavam mal de mim na minha adolescência, tal, tinha tais dificuldades. Eu falei, eu sei, eu também, porque eu via, né? E aí eu brincava, por exemplo, que eu achava que ela odiava certas pessoas, né? Mas não é que ela odiava, ela convivia com as outras. Então, ela tinha mais experiência com as outras. Então, assim, não achem que o que vocês veem na internet é verdadeiro, né? Então, é tudo pensado, que nem, eu venho aqui, eu faço escova, eu passo maquiagem. Aí o marketing falou esses dias pra mim, cuida com isso, porque quando chegarem no consultório é assim que você vai estar, porque é assim que eles estão te vendo. É essa imagem que você está construindo. Então, lembre-se que é falso, são recortes, são pequenos momentos, né? Às vezes vão falar lá, mas tá romantizando a maternidade atípica. Gente, ninguém vai romantizar. Eles vão vender a parte boa, talvez para eles mesmos terem mais fé, esperança e acolhimento, né? Mas não é tão legal assim, né? Se fosse assim, todo mundo tava lá na fila, né? Que era um filho autista, né? Não tinha autista para adotar. Então, nessa parte, lembre-se que eles estão vendendo recortes que são doçuras no momento da vida das outras pessoas, porque eles estão no momento de rede social, que é lazer, sair do tédio, e não mostrando a realidade ali da vida. Eles podem até falar, mas é real, acordam tão bonitinho, com o cabelo tão alinhado. Gente, acordo com bafo às vezes, né? Vou lá limpar minha língua e pensar, meu Deus, né? Tipo, o que aconteceu nessa barriga, nesse estômago essa noite? Então, lembre-se que não é tudo tão bonito, tão lindo, né? Tudo, né? Que nem eu brinquei, né? Do hálito. Eu tenho que ir lá fazer escovação de língua, ver o que comi, se eu passei mal, se eu não comi, pegar, às vezes, um estomazil. Então, essas pessoas, elas não vão lá, né, contar uma coisa, às vezes, tão íntima, uma coisa de dificuldade, mostrar a criança, porque até seria feio mostrar a criança no momento de crise. E tem que tomar cuidado, gente. É muito simples, assim, sabe? Eu brinco que esses dias eu assustei um paciente que eu não queria que ele fosse num lugar, e eu falei que tinha uma barata. E ele se assustou com a bendita da barata.
E aí, eu cheguei em casa, daí eu falei pra mãe dele, que é o Karma, tinha uma barata na minha casa. Em 7 anos, entrou 3 baratas na minha casa, essa foi a terceira. E aí, eu falei, é o Karma, né? Porque eles são tão sensíveis, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, de colocar ou não colocar na crise, né? Então, nessa parte, eu sempre falo pros pais, aceitem seus filhos, ajudem seus filhos, e vão em profissionais que vocês confiam. Quando o médico falar cada criança tem seu tempo, mas não encaminhar para ninguém, fuja. Porque cada criança tem seu tempo, mas o neuropediatra, o neurologista, ele vai entender o que é normal, o que não é. E por isso que tem os diagnósticos tardios, porque daí eles ficam, isso é uma ansiedade, isso é uma depressão, isso é não sei o quê. Normalmente a gente tem ciência, mas o que causou, né? Da onde veio? E aí a gente vai investigar de onde veio. É que nem eu falo, por que se quiser fazer terapia comigo é caro? Porque eu sou uma neuropsicóloga. Eu vou investigar processos, eu vou querer saber o que acontece. E quando eu não faço, né? Esses dias eu tava com uma menina e ela com uma dificuldade, eu falei, eu tenho certeza que é altas habilidades. Estourou assim na minha mente, né? Fui fazer a avaliação, é altas habilidades. Então já vou tratar ela para a parte da neurodivergência. E às vezes vai lá num profissional que é só um psicólogo que trabalha em tal área, e às vezes ele não vai investigar a fundo, né? Nesse caso, a menina fazer terapia comigo foi muito bom, porque agora ela sabe realmente que ela tem, a gente sabe como tratar, como resolver. Altas habilidades não é um diagnóstico considerado ainda, acredito que mais pra frente vai ser, tá em evolução isso, mas é uma condição neurodivergente que também causa bastante sofrimento, né? Já aconteceu, por exemplo, de chegar ali na minha frente, por isso tem que prestar atenção nos profissionais. Só tem diagnóstico TDAH, e eu na recepção, gente, eu reconheço muito bem padrões. Só diagnóstico de TDAH, já passou por avaliação de autismo? Passou 3. O que deu? Que não é autista. Falei, tem impresso, escrito? Não tenho. Se incomoda de passar por uma nova avaliação? Porque eu estou vendo sinais. Se você não tem um documento mostrando, provando que critérios, que perguntas, o que aconteceu para a avaliação dar negativa, eu já não confio nessa avaliação, né? Chegou com um papelzinho lá, gente, é relatório, é informe, não é laudo. E aí, da parte da neuropsicologia, do médico sim, mas da parte do psicólogo, da neuropsicologia, é bem mais extenso. Então, vejam, né, onde vocês estão levando, o que vai, porque já é uma caminhada tão dura assim, né, e não espere o tempo da criança, né, a idade para diagnóstico de autismo é a partir de 1 ano e 8 meses. Eu já peguei crianças com 1 ano e 2, 1 ano e 5, já sabendo que tinha, falando, ó, a gente vai começar as terapias. E quanto antes começa, maior o resultado, né? Exatamente. E só complementando o que você falou, é importante essa troca com o profissional, com o pai, a mãe, porque justamente vai vir gente querendo dar pitaco de um lado, gente do outro, e principalmente, igual você comentou, a questão das altas habilidades. Aí vem aquela, ai, mas fulano de tal, famoso, e não sei o que, ganhou prêmios e é autista. Gente, isso não vai fortalecer a mãe naquele momento, né? Não é um prêmio de consolação. E muitas pessoas não sabem como abordar também quando a pessoa recebe o diagnóstico do filho ou o próprio diagnóstico, né? Então, isso é bem importante também, porque tem coisas que a gente, como pais, não quer ouvir também, tá? Então, é melhor, às vezes, não falar nada. Todo mundo né? fala, do que né? dar pitaco do que não sabe, né, gente? Então, deixa pra dar os pitacos, ou melhor, dar o que é a descrição correta dos profissionais, com os pais. E cuidado com a internet, gente, porque realmente eu, né, lembro que quando foi levantada a hipótese, eu fui procurar e fiquei quase doida. Eu enlouqueci, eu chorei por 3 dias e 3 noites seguidas, né? Quase foi marca de Noé lá, de tanto choro. E eu olhava pro meu filho e parece que eu não reconhecia o meu filho. Sim. É o meu filho, mas não é o meu filho, você entende? Mas é bem importante para os pais buscarem exatamente isso. Profissionais que saibam o que estão fazendo e o que estão falando. Sim. Né? Porque da boca sai de tudo, então às vezes a gente escuta coisas aí que, gente do céu. Ontem eu atendi a paciente, né? Daí ela falou, já passei pelo psiquiatra, ele disse que eu não sou autista, mas eu não acreditei. Aí eu fiz a avaliação e falei, olha, provavelmente você é autista, tem que fazer mais testes e tal, mas o diagnóstico é clínico, então você tem sintomas, né? E prejuízos que realmente te enquadram dentro do transtorno do espectro autista. Agora a gente vai ver onde tá esses prejuízos. Aí ela falou assim, eu vou pegar o teu papel e eu vou esfregar na cara daquele psiquiatra. E aí eu dou risada, gente, não é culpa dos profissionais, que nem eu falei, eu não vou tratar uma enxaqueca com um profissional que é especialista em neurodivergência, né? Eu vou tratar com alguém que entenda a neurodivergência, que já tem experiência, domínio e tudo mais, né? Então, nessa parte que nem eu falo, lembre-se que a rede social é distração, né? Ajuda. Muitos autistas tardios estão descobrindo que são autistas pelas redes sociais, ganhando uma conexão e pertencimento por elas.
Porém, cuida, né? Veja um profissional realmente habilitado, leia as avaliações desse profissional, veja se esse profissional trabalha dentro dessa parte ou não. Não acredite que nesses dias falaram, agora o médico discordou de você, o que eu faço? Falei, faz outra. Falei, mas eu vou falar falei, faz, porque agora você tem a opinião dele, você tem a minha, ele acredita que tá certo na dele, eu acredito que tô certo na minha, faz uma nova. Falei, infelizmente, quando discordam é assim. Posso indicar para o profissional que eu indico que domina os transtornos. Então, né? Então, e mesmo assim, às vezes o profissional, às vezes vai ter gente que vai amar a minha abordagem e vai ter gente que vai odiar a minha abordagem. E tá tudo bem, eu falo que eu trabalho assim, 80% gostou de mim, tá bom. Hoje 99,9% gosto de mim, né? Porque eu também sou uma pessoa. E às vezes quando eu falo alguma coisa, eu falo, eu também sou uma pessoa, eu também tenho vida, eu também, né, tenho. E algo bem interessante, mas não se sintam sozinhas. Eu sei, todo mundo fala que vocês foram escolhidas por Deus. Mas ninguém quer ser escolhido por Deus assim. Não, ninguém quer, né? Que são mães de anjo. Ou que vocês são... exatamente. Ou vocês são mães de anjo. Não que não sejamos mães de anjo, mas é diferente. Sim. A colocação como uma pessoa que é assim, poxa, né? Deixa eu dar fazer um carinho nela e falar isso. Gente... Evite esses comentários. Evita porque realmente não é legal e... Não é isso que a gente precisa ouvir. Não é isso mesmo. Não, e esses dias um paciente, né? Ele falou na sessão, né? Aí eu olhei e ele falou, o que você quer falar? Daí eu falei, não sei como falar isso. Ele falou, não tem jeito, né? Tá tudo, né? Eu falei, tá. Aí ele falou, você vai falar isso na minha cara? Eu falei, vou. Porque não tem o que fazer. Eu falei, não vai ter prêmio de consolação, não vai ter frase motivadora. Tá ruim mesmo. A gente precisa aceitar que hoje tá ruim mesmo, né? Então, assim, tipo, às vezes a pessoa que nem às vezes ficam falando assim, quando eu tô na dificuldade, mas vai passar, vai não sei o quê. Cara, deixa eu curtir a dificuldade, às vezes eu nem passo. Deixa eu curtir a minha fossa, às vezes. E que nem eu fala que é anjo, mas você não quer levar esse anjo pra casa, né? Você não quer ajudar, você não quer às vezes ir lá falar pra essa mãe, deixa comigo que eu cuido, né? Deixa que eu levo numa terapia pra você poder tirar algumas horas. Ninguém quer essa rotina. Exatamente. Então, lembre-se assim, que com o diagnóstico tem uma empatia, né? Com o diagnóstico vem uma condenação ali a levar em terapia, em profissional, em estudar. Muitas vezes dá de cara ali que os pais têm que saber mais do que muitos profissionais, porque a maioria dos profissionais... vou ser sincera com vocês, e espero que eu não ofenda nenhum profissional com essa fala minha, mas muitos profissionais estão atendendo o autista por modinha. Não conhece o transtorno, né? Esses dias me ligaram assim e falaram, Bianca, que pós que você fez porque eu quero fazer, porque tá vindo muito autista e eu tô deixando de ganhar dinheiro. E aí eu falei, cara, pessoas não são dinheiro. Elas geram dinheiro, né? Se você é bom, se você escolhe algo que você ama, gente, eu não vou mentir pra vocês, né? Eu vivo bem da minha profissão. Mas a questão é que, sério mesmo que me ligaram perguntar qual pós eu fazia. Você sabe que eu sempre comento isso com as mães, que existem os profissionais que só querem ganhar dinheiro. Sim. Né? Com a demanda, realmente, gente, tá aumentando muito. Mas existem os profissionais que querem e precisam, obviamente, porque vocês estudaram pra isso, qualquer um estuda, de repente, faz uma faculdade pra ganhar dinheiro, né? Sim. É um negócio, mas em qualquer negócio, a gente não pode esquecer do lado humano. Sim. Né? Ainda mais um psicólogo esquecer do lado humano, né, gente? Então, as pessoas, o lado humano tem sido esquecido um pouquinho. Então, o dinheiro vem e precisamos dele para sobreviver, né, Bia? Mas é importante não esquecer desse lado humano. Com a criança, com o autista, adulto que seja, e com a família também. Sim. Perfeito, gente. Sempre vai nessa parte. Mais perguntas, Monique? Acho que não. Responde todas as polêmicas. Na verdade, até tenho, mas vamos deixar para uma próxima, né, gente? Vamos deixar para uma próxima, hein? Tem muita coisa pra gente conversar. Acompanhamos, então, no próximo episódio. Também deixar de recadinho pros pais, pros familiares e cuidadores, porque muitas crianças não são cuidadas pelos pais que abandonam, acaba o avô ou a avó assumindo essa responsabilidade, né? Gente, se cuidem também. Eu confesso pra você, Bianca, que depois do diagnóstico do autismo do Arthur, em 2019, muitas coisas aconteceram com a minha saúde, né? E vem acontecendo, eu venho, né, tentando cuidar um pouco mais. Mas, gente, se cuidem também, porque a gente em primeiro lugar, é o filho, muitas vezes. Mas se a gente não se colocar em primeiro lugar, a gente não vai conseguir cuidar do filho. Né? Então, a pessoa mais importante da nossa vida, primeiro, é a gente, pra gente poder cuidar dos outros. Senão, a gente não vai estar aqui pra cuidar de ninguém. Então, procurem ajuda também os pais, né? Eu mesma, né, que já procurei ajuda também. Façam terapia, se possível. Sim. Né? Sei que é tudo muito custo, mas o projeto, como eu comentei, que é todo gratuito, é o grupo de apoio, é com psicólogos e supervisionados.
aproveitem as oportunidades que vocês têm também de adquirir conhecimento e de participar um pouco mais. Porque eu vejo as pessoas, às vezes, muito individualistas. O meu filho tem altas habilidades, o teu que se lasque, mais ou menos assim, né? Então, é importante, tá, gente? Se cuidar também nesse sentido, para que os pais e cuidadores possam continuar esse processo de cuidar da pessoa com TEA. Perfeito, muito obrigada. Obrigada, gente. Segue a gente, se inscreve aqui e até a próxima.